Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia, o último livro do chamado Pentateuco, ou livros da lei. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 28 e 29. Ficamos felizes com a chegada dos nossos jovens que estavam lá no retiro, no intercâmbio, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Alguns foram, assim, destruídos, assim, no bom sentido, estavam muito cansados, mas outros perseveraram, estão aqui. Levanta a mão assim, quem veio direto. Olha, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Parabéns pela coragem também de vocês estarem, viu? Deus abençoe. Quero continuar, então, a série que nós estamos abordando nesses últimos momentos, domingo passado, pela manhã e à noite, e agora também, hoje pela manhã, falando sobre o tema Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Você pode repetir comigo esse tema? Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E agora à noite, então, nesta quarta mensagem desta série, eu quero abordar com você o tema Princípios para a Direção de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 28 e 29. Por favor, compartilhe a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Você que está com o seu celular, o seu tablet, não é? Pode abrir também aí. Só fuja da tentação de navegar, não é? De postar alguma coisa, apenas concentre-se na Bíblia nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: é uma nação sem juízo, não tem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Vou ler mais uma vez. É uma nação sem juízo, sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, e te bendizer, porque até aqui o Senhor já tem falado profundamente aos nossos corações. Cada canção, cada palavra, cada texto bíblico já preenche nossas vidas e nós ofertamos tudo isso ao Senhor, ó Pai. E pedimos agora que o Senhor use o teu servo como um instrumento em tuas mãos, para que possamos sair daqui cheios da tua palavra, renovados, reestabelecidos. Meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, quarta mensagem dessa série, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. A gente tem já abordado algumas questões, eu quero fazer apenas uma rápida retrospectiva aqui, para que ninguém possa se sentir perdido, vamos dizer assim. Nós começamos a falar de que, quando falamos de vontade de Deus, o que é vontade de Deus? Eu quero estar na vontade de Deus, eu quero cumprir a vontade de Deus. O que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai perceber que algumas pessoas não estão nem um pouco interessadas em saber qual é a vontade de Deus, porque vivem a sua vida sem perguntar para Deus o que Deus pensa disso. Mas outras pessoas que buscam a Jesus, que talvez já tenham entregue a sua vida a Cristo há algum tempo ou recentemente, podem dizer: não, eu quero viver a minha vida segundo a vontade de Deus. Eu quero tomar decisões no meu dia a dia, decisões importantes, maiores, e decisões até pequenas, mas que sejam de acordo com a vontade de Deus. Como eu faço isso? Então, por isso, o motivo de nós trabalharmos esse tema e abordarmos isso como temos feito com a base bíblica e buscando na palavra de Deus isso. Ou seja, a primeira das mensagens, nós surgimos aqui uma pergunta: qual é a vontade de Deus? E a resposta para essa pergunta é: depende, né? Nós estamos falando de qual vontade de Deus? A Bíblia fala que pelo menos duas vontades de Deus existem. A vontade que a gente chama de decretiva
que é a vontade soberana de Deus, ou seja, aquilo que Deus decreta e está feito e acabou, e Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas e Ele pode estabelecer do jeito que Ele quiser, Ele é soberano. Essa é a vontade de Deus inquestionável, que nós não podemos mudar. Quem poderá esquadrinhar o coração de Deus? Algumas versões mais antigas assim dizem. Quem poderá conhecer de perto o coração de Deus? Quem poderá dar conselhos a Deus? Como nós vemos no livro de Jó, esse tipo de questionamento. Deus é Deus, e ponto final. Essa é a vontade decretiva de Deus. Agora, a Bíblia diz que há uma vontade chamada de vontade preceptiva de Deus, ou seja, dos preceitos que Deus dá. Deus então cria o universo, cria o ser humano e diz assim: façamos este homem conforme a nossa semelhança. Vamos dar a ele uma consciência, para que ele viva, para que ele se relacione entre si e principalmente que se relacione comigo, como Deus. E na busca desse relacionamento, o homem então começa a viver a sua vida. Deus dá então os seus preceitos, o direcionamento para que o homem possa viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, Deus não quer que nós sejamos robôs. Ele não quer que a gente vá lá e obedeça porque Ele mandou obedecer e a gente mesmo não querendo vai lá e faz. Não, Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Ele quer que a gente faça por amor, porque nós cremos, porque entregamos a vida e sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós. Há uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar. O coração de Deus se alegra quando Ele nos dá a bênção e se entristece quando precisa corrigir. Mas aquele que ama, corrige. E quando nós então vemos a vontade preceptiva de Deus, é aquela vontade que nós podemos resistir, que nós podemos dizer: eu não quero fazer. E alguns exemplos, nós poderíamos pegar o decálogo, os 10 mandamentos, e podemos falar: quem é que ama a Deus sobre todas as coisas? Quem é que nunca, de repente, deu uma escorregada? Quem é que, de fato, não tem nenhum Deus diante de si? Quem é que ama o seu próximo como a si mesmo? Quem é que nunca... e aí colocaremos todos os mandamentos ali. Qual de nós cumpriu todos os mandamentos, todos os dias da vida? Poderíamos dizer: ninguém. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Então a vontade preceptiva de Deus, nós a desobedecemos, nós a contrariamos, nós falamos: eu não vou, e não vou. Agora, óbvio que a consequência de ir contra a vontade de Deus, há um preço, porque se Deus disse vá para a direita, é porque tem um bom motivo para isso. Pensa comigo. Se ninguém mais nesse universo ama você mais do que Deus, e se Deus diz vai pela direita, é porque tem um bom motivo para isso. Nós podemos optar por ir pela esquerda, mas se Deus mandou pela direita, eu vou pela direita, porque certamente ali está a bênção do Senhor. Mas às vezes a gente pega o caminho da esquerda e acha que ali Deus é obrigado a abençoar, e a gente toma decisões erradas, decisões complicadas na vida, decisões que vão contra o que Deus já revelou como vontade preceptiva dele mesmo, e depois nós ficamos assim: mas Deus não me abençoa, olha só como é que eu sofro. Mas quantas decisões eu tomei que me levaram até ali? Essa é a vontade preceptiva de Deus. É aquilo que nós deveríamos buscar mais na palavra, saber o que Deus revelou, saber o que Ele está orientando e ir nessa direção e se preocupar menos com a vontade decretiva de Deus, com aquilo que é a vontade secreta e soberana de Deus, do porquê que Ele fez ou deixou de fazer. Isso aí, quando chegar lá na glória, a Bíblia diz que nós vemos hoje como numa fresta, mas quando estivermos na presença de Deus, nosso conhecimento se abrirá. Não é o momento ainda. Há muitas coisas que nós não compreendemos e talvez não vamos compreender. E aí há uma frase que eu gosto sempre de dizer: quando a gente deseja conhecer mais a vontade decretiva de Deus, soberana, oculta, do que a vontade preceptiva de Deus, a vontade revelada, é porque ainda não amamos o Senhor. Isso é muito forte. Porque quantas vezes a gente faz isso? Pastor, mas eu amo o Senhor. Mas a Bíblia diz: se vocês me amam, façam o que eu estou mandando, vontade preceptiva de Deus. Daí, nós aprendemos, na segunda mensagem, domingo passado à noite, que precisamos buscar, sim,
não a vontade decretiva de Deus, mas a vontade preceptiva de Deus na Bíblia. E a Bíblia nos orienta que a vontade de Deus é que sejamos sábios. E buscar a sabedoria é sim o alvo de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, seja jovem, adolescente ou adulto e ancião. Buscar a sabedoria que vem de Deus, e a Bíblia diz então, para nós buscarmos a sabedoria, pedir a Deus, porque Deus dá. Aonde buscamos? Qual é a nossa fonte primária da sabedoria de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus revelada a nós. Hoje pela manhã, nós vimos que há uma necessidade de buscarmos a direção de Deus. Veja como nós estamos estreitando as coisas. Falamos da vontade de Deus, falamos da sabedoria de Deus, agora estamos entrando ainda num tubo menor, que é a direção de Deus. Hoje pela manhã falamos sobre isso. Direção de Deus. E vimos que a direção de Deus é condicionada. E o texto que nós examinamos, lá em Provérbios, disse o quê? Se e se. Há uma partícula condicionante no texto, e aí depois vem então, ou seja, se nós guardarmos as palavras de Deus, aceitarmos as palavras de Deus, vivermos conforme o que Deus está dizendo, então seremos sábios, compreenderemos. O grande problema é quando a gente não quer saber a vontade de Deus, ou quando sabe, mas não pratica. É o que Jesus vai dizer no finalzinho do Sermão da Montanha. É como aquela casa construída sobre areia, né? Construiu bonito, a aparência é boa, mas não aguenta uma tempestadezinha, ela cai. Ela cai porque não tem fundação, não tem fundamento. Então a palavra de Deus é revelada, segundo nós vimos hoje, na sabedoria que vem de Deus. Deus é quem dá a sabedoria. Mas uma das coisas daqueles que já estudaram, quem já estudou física alguma vez na vida aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Olha só que bênção. Já ouviu falar de vetor? Quem já ouviu falar de vetor? A matemática, o Juca está feliz da vida, não sei porquê. Sabe porque eu estou falando de vetor e tal? Professor, é verdade que nós podemos ter uma mesma direção, mas sentidos opostos. Olha só que interessante. Nós podemos conhecer a direção de Deus, mas irmos num sentido contrário do que Deus está mandando. Lembra do profeta Jonas? Jonas sabia exatamente a direção que Deus falou para ele. Falou assim, vá para a cidade de Nínive. Ele sabia a direção, mas ele pegou o sentido inverso, contrário, oposto. Vontade preceptiva de Deus salvar Nínive através da pregação. Jonas resiste, vai na direção, aliás, na mesma direção, mas no sentido contrário. O que nós precisamos hoje, então, é entender que não basta saber qual é a vontade de Deus, não basta ter sabedoria para discernir a vontade de Deus, não basta tão somente conhecer a direção que Deus quer para a nossa vida, mas precisamos de fato ir no mesmo sentido que Deus está direcionando. E isso nós temos alguns princípios a aprender na palavra de Deus nesse texto. Em primeiro lugar, para compreender a direção e o sentido de Deus, primeira coisa, segundo o texto que nós lemos, mantenha a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, é aprender a refletir. Aprender a refletir. Você pode repetir essa palavra comigo? Aprender a refletir. Olha só o que diz a Bíblia. É uma nação sem juízo, que não tem discernimento. Interessante. Fé, vida de fé, tem tudo a ver com base racional. Parece um negócio esquisito, mas muitas pessoas pensam que ter uma vida piedosa, ter uma vida de fé, é não refletir. É, de fato, viver no impulso e dizer que está no Espírito. Falar assim, bom,
Eu estou aqui hoje, meus irmãos, eu não preparei sermão não, porque não deu tempo, mas eu vou falar agora o que Deus mandar no coração. O nome disso também poderia ser preguiça, poderia ser despreparo, poderia ser qualquer outra coisa. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar na palavra o fundamento para a vida. O apóstolo Paulo, após cair do cavalo no caminho de Damasco, ele demorou cerca de quase 14 anos para iniciar um ministério de peso, que faria toda a diferença no seu tempo, porque ele gastou tempo estudando as Escrituras, se aprofundando, refletindo sobre sua vida, refletindo sobre questões as mais diversas. E você vai ver, nas cartas que ele vai escrever, quanta coisa diferente ele vai abordar, porque ele gastou tempo refletindo, estudando, se aprofundando. A Bíblia nos ensina que não há problema, não é falta de fé a reflexão. Homens que tomaram decisões importantes na Bíblia, tomaram baseados na razão. Eu vou dar alguns exemplos, queria que o multimídia me ajudasse agora. 1 Crônicas 13:2. A Bíblia fala de um homem chamado Davi. Já ouviu falar do rei Davi? Um homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler todos juntos o texto? Você consegue enxergar aí? Vamos ler? Davi disse: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enfim. Preste atenção no texto. Assembleia, a palavra assembleia é a palavra que vai dar origem à palavra em hebraico, que vai ser traduzida para o grego, que vai ser traduzida para o português, que vai dar a ideia de igreja. A palavra igreja era, na verdade, uma reunião de pessoas, era uma reunião de condomínio, poderíamos assim hoje entender. A Bíblia diz que Davi, ele disse a essa reunião de pessoas, de líderes que estavam ali, e pergunta para eles: vocês estão de acordo? Davi era batista. Davi deve ter perguntado assim: há proposta, há apoio, está em discussão. E ali o povo discutiu, e aí ele vai dizer, olha só, ele chega no final e fala assim: se vocês estão de acordo. Como é que eles chegaram a esse acordo? Refletindo. Eles refletiram, ponderaram, colocaram situações, prós, contras, pesaram daqui, pesaram dali, e eles então refletiram: se vocês então estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, então enviemos uma mensagem. Davi toma uma decisão como líder baseado numa razão, numa base racional, e isso não foi falta de fé, isso foi demonstração de um homem sábio, que consulta uma liderança, que não toma uma decisão sozinho, e ele sabe que na multidão dos conselhos há sabedoria. Segundo texto, Atos 15, versículo 22. Atos 15, 22. Nós temos aqui os apóstolos. Os apóstolos estão reunidos, junto com os anciãos, chamados de presbíteros, os homens mais sábios da igreja, e a igreja inteira está reunida nesse momento. Então, vamos ler o texto, todos juntos? Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes. Olha lá na primeira frase: então os apóstolos, presbíteros, toda a igreja, fizeram o quê? Decidiram escolher. Eles decidiram escolher alguns. Eles usaram base. Que base? Lá no finalzinho vai dizer, eles eram o quê? 2 líderes. A base que eles tomaram para escolher 2 pessoas para enviar não era qualquer base.
precisava ser líder, precisava ter uma vida sendo demonstrada ali no trabalho do Senhor. Tem muita gente que chega assim, pastor, eu quero fazer isso para o Senhor, eu quero ir para missões, eu quero ir para isso, eu quero para isso. A sua vida está demonstrando isso. Vamos ver o retrospecto, vamos ver o histórico, porque precisa ter uma base racional. Deus falou comigo isso. Qual é a base que nós temos? Porque, queridos, nós ficamos às vezes reféns da subjetividade. Porque aquilo que eu já falei, se eu não me engano, semana passada, quando alguém diz assim, Deus falou comigo, como é que você vai dizer que Deus não falou? Agora, quando Deus fala, Ele confirma isso em corações, Ele mostra isso através de situações, há uma história sendo comprovada, há um lastro. Os apóstolos, os presbíteros e a igreja tomaram uma decisão racional, decidiram escolher 2 líderes, e aí chegaram aos nomes de Judas e Silas. Judas era o nome comum naquela época, né? Judas e Silas, e pegaram esses 2 homens e enviaram. Decisão racional. Terceiro exemplo, Atos capítulo 20, versículo 16. Nós temos aqui o apóstolo Paulo tomando uma decisão, e eu queria que nós lêssemos então esse texto. Vamos lá? Paulo tinha, para não se demorar, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível. Olha só, estamos falando aqui do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, que influenciou todo o movimento de missões que nós podemos imaginar. Esse homem começou esse movimento missionário, e a Bíblia diz que Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso. Por que ele decidiu isso? Por quê? Para não demorar na Ásia, porque estava com pressa de chegar em Jerusalém antes de Pentecostes. Era um processo lógico. Havia um processo lógico aqui. Se ele aportasse em Éfeso, os irmãos que tanto queriam ver Paulo iam abraçá-lo, e Paulo ia falar assim, não, só vim aqui tomar um cafezinho com vocês, estou indo embora. Não ia ser assim. Paulo ia ficar ali alguns meses, porque o transporte naquela época não era igual hoje. Ele ia ficar ali um tempo grande. Ele falou assim, eu não vou aportar aqui, porque eu vou perder tempo demais, eu quero chegar lá antes do dia de Pentecostes. Ele tinha um motivo e tomou uma decisão baseada numa lógica. Estar no sentido certo da direção de Deus é muito mais uma questão de pensar e refletir do que de sentir. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas estão sentindo. Eu senti que Deus falou isso. Eu senti que era para ir para tal lugar. Como é que foi isso? E aí a pessoa diz, não, Deus falou comigo. É complicado. A Bíblia fala que não há nada de não espiritual em ponderar pós e contras e então tomar uma decisão sábia, com os princípios que a própria Bíblia nos dá. É o uso que Deus nos deu de maneira sábia. Sabedoria, muitas vezes, é antecipar o que está por vir e tomar a decisão prévia, para evitar o caos. E não há nada de mágico nisso, porque Deus já revelou isso na Bíblia. Lembra quando Jesus fala, imagina você vai construir uma torre e não consegue terminar. As pessoas vão dizer, lá, o cara começou e não terminou. Aí Jesus fala o quê? Senta, calcula, faz a conta e vê se vai dar. Isso é falta de espiritualidade? Isso é falta de fé? O próprio Jesus disse isso? Não. Queridos, muitas vezes, crises que nós vivemos na nossa vida pessoal, é porque simplesmente não obedecemos princípios que a Bíblia já nos deu. A Bíblia já nos deu, mas nós não usamos na prática. Nós, por vezes, separamos as coisas. O que é sagrado do que é secular. Não existe essa separação. Somos uma só pessoa. O que vivemos aqui dentro, precisamos viver lá fora. Uma vida de louvor e adoração aqui precisa ser uma vida de louvor e adoração lá fora. A Bíblia fala em Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 4. Por isso,
os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles a essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que nós temos aqui? Uma decisão lógica. Os apóstolos estavam tão assoberbados com tanta gente que vinha para eles atenderem, acudirem daqui e dali, que eles não estavam mais tendo tempo para estudar a palavra, pregar a palavra e orar, que era o ministério deles. E eles então, num processo lógico, reúnem a igreja e falam assim: escolham, façam uma escolha. Agora, tem critério para essa escolha. E ele fala qual é o critério. E esses homens são escolhidos. E ali começa o que nós chamamos de ministério diaconal, não é? Pessoas que são escolhidas para servir e que precisam ter esses pressupostos em seu caráter sendo evidenciado. E aí a Bíblia diz: então vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Tem muita gente, como eu disse, que está sentindo muita coisa. Isso não é sabedoria, biblicamente. Não é sinal de estar na vontade de Deus. A reflexão, a ponderação, a humildade em dar o braço a torcer, e de recuar muitas vezes, isso sim, reflete sabedoria da parte da pessoa que caminha no sentido correto da palavra de Deus. Segundo lugar, para compreender a direção de Deus, aprenda a aceitar bons conselhos. Podemos repetir isso? Aprenda a aceitar bons conselhos. A Bíblia diz, versículo 29, a primeira parte: quem dera fossem sábios e entendessem. A Bíblia, ela nos ensina que a sabedoria de Deus vem por meio da igreja, por mais complicada e cheia de problemas que ela seja. Mas a sabedoria de Deus se manifesta na igreja. Estava conversando com alguém e falando assim: rapaz, igreja tem tudo para dar errado. Porque é um monte de gente que pensa de maneira tão diferente, com culturas tão diferentes, com educação familiar tão diferente, e que você não pode simplesmente falar assim: vai embora, vem você não vem, você vai, fazer uma seleção prévia. Não dá para fazer. Igreja é essa mistura de gente de tudo quanto é jeito. Tem tudo, humanamente falando, tem tudo para dar errado. Então por que dá certo? Apesar de todas as questões que nós sabemos que um grupo social enfrenta. Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos une. É Ele que habita em nós, é Ele que costura a gente, para a gente poder caminhar junto. Se não fosse isso, não existiria igreja. Não existiria igreja. Queridos, quando nós olhamos a palavra, nós percebemos que Deus faz com que pessoas cheias de falhas sejam bênçãos em nossas vidas. E mais, Deus faz com que eu e você, cheios de falhas, sejamos bênção na vida de outras pessoas. Só Deus faz isso. Obviamente, nem todo crente dá bom conselho. Infelizmente. Aliás, alguns deviam se calar mais e ouvir mais. A Bíblia, a criação, né, a anatomia, nos ensina uma coisa maravilhosa. Quantos ouvidos nós temos? Vamos ver se a gente sabe fazer conta. Quantas bocas? Então, a anatomia que Deus fez, na sua vontade decretiva, diz para a gente, ensina para a gente que nós temos, pelo menos, que falar metade do que ouvimos. Se nós seguirmos essa regra anatômica da vontade decretiva de Deus, olha como é que você pode falar um negócio tão pequenininho de uma forma tão bonita, né? Deus nos ensina que devemos ouvir o dobro do que falamos, pelo menos. Nem tudo que você ouve de conselho
mesmo sendo de alguém piedoso e crente, significa ser um conselho sábio. Porque deve ser conferido aonde? Na palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Palavra de Deus. Palavra de Deus, não é invencionice humana. A Bíblia está dizendo isso. A quem devemos ouvir? Se isso é complicado, como é que a gente escolhe quem é que a gente vai ouvir? Qual vai ser o nosso conselheiro? Quem será o nosso conselheiro? A Bíblia então nos ensina. Em primeiro lugar, não ouça pessoas tolas, como Roboão. Depois você olha lá a história, um dos filhos de Salomão lá, no momento de luta, acabou dividindo o reino. Dividiu o reino porque foi ouvir gente que não devia. Foi um tolo, não ouviu sábios. Não ouça a maioria. Tem gente que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Lembra quando estava reunido lá diante de Pilatos, todo mundo lá, e a multidão, a maioria, quando viu Barrabás e viu Jesus, gritou o quê? Crucifica Jesus, solta Barrabás. É a maioria. Nem sempre a maioria tem a razão. Aliás, se a gente for olhar historicamente, a maioria das vezes, quando a massa é manipulada, ela faz aquilo que o ditador quer. E nem sempre aquilo é o melhor, nem sempre aquilo é o correto. Quando olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos isso. A maioria decidiu matar o maior inocente de todos os tempos. Ouça, sim, diz a Bíblia, pessoas maduras na fé, líderes que lideram com a autoridade da palavra de Deus, com coerência entre o que falam e vivem. Como é que eu vou escolher alguém que é sábio ou alguém que é maduro na fé? Veja o que ele fala e o que ele vive. Esse é o critério, biblicamente. Cuidado com quem você anda se aconselhando. Porque quantas vezes, é igual obra, né? Pessoas que fazem a obra com a pessoa errada, faz tudo errado. E aí depois tem que chamar outro para consertar. Aí fica mais caro, porque tem que desfazer para fazer de novo. Quantas vezes o pastor pega pessoas, e pessoas que vêm em crises e falam: pastor, mas eu recebi esse tipo de orientação, me falaram isso, tudo fora da palavra de Deus, coisas que a Bíblia nunca disse. E nós temos que trazer para a palavra de Deus. A autoridade não está na sua vida, nem na minha vida, a autoridade está na palavra de Deus. E ela tem que ser refletida na minha vida e na sua vida. Em terceiro lugar, aprenda a suspeitar de si mesmo. Olha só o que diz o versículo 29. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Por que o texto está falando isso? Porque muitas vezes nós somos enganados por nossas emoções. Nossas emoções nos traem. Nos traem. A verdade é que o pecado nos corrompeu, e a Bíblia diz que nós somos egoístas. Quantas vezes em decisões que nós tomamos, nós levamos muito mais em consideração o que eu ganharei com isso, mesmo que seja inconsciente. E a Bíblia diz então: suspeite de si mesmo. Nós somos escapistas, ou seja, preferimos fugir talvez de soluções, porque dá trabalho. Dá trabalho. Viver retamente, viver corretamente, viver integramente, dá trabalho. Criar filhos nos caminhos do Senhor, com preceitos e valores morais, éticos, corretos, dá trabalho. Dá trabalho. Aí você vai num lugar e pessoas estão lá, a criança vai, vem, faz o que quer, fala o que quer, e a pessoa parece que não está ali. Porque dá trabalho. Ah, mas trabalhar essa questão com meu irmão e voltar o relacionamento vai dar trabalho.
E dá trabalho. Dá trabalho. A gente prefere escapar. A Bíblia diz que, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista teve uma coragem nessa oração que nós precisamos ter, de orar ao Senhor dessa forma: Senhor, sonda-me, ou seja, olha para dentro de mim, investiga a minha vida. Imagina você falar isso: Senhor, investiga a minha vida. Deus sabe, Deus conhece. Agora, quando você diz para Deus: o Senhor pode investigar a minha vida, vê se há em mim alguma coisa errada, que há algum caminho torto, e me conduz para o caminho certo. Ele fala uma coisa muito interessante: vê se algo na minha conduta te ofende. A preocupação aqui do salmista era de não desagradar o coração de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Deus está preocupado muito mais. E aí, um exemplo que eu dei até de um vestibular, né? A juventude talvez que não estava aqui, eu vou falar de novo. Quando a gente fica em crise: qual curso da faculdade eu vou fazer? Qual graduação eu vou fazer? Eu não sei, eu faço isso, faço aquilo. Deus está mais preocupado em saber como eu vou fazer o meu curso e não qual curso eu vou fazer. Porque o qual curso eu vou fazer, eu posso usar sabedoria, os princípios da palavra, discernimento e escolher o curso de acordo com a aptidão. Agora, o como eu farei o curso, é isso que Deus se importa, com o nosso caráter, com a nossa integridade. E isso, queridos, a Bíblia nos ensina que podemos ser sábios em todas as decisões. Isso aqui serve para empresários, isso aqui serve para profissionais liberais, isso aqui serve para a igreja, isso aqui serve para a nossa capacidade intelectual. São princípios que norteiam a nossa capacidade financeira, de gestão. Isso aqui são princípios da palavra que norteiam qualquer situação da vida. Princípios. Quarto e último lugar, para compreender a direção de Deus, talvez uma das coisas mais difíceis: aprenda a esperar no Senhor. E a Bíblia diz: quem compreendessem, aliás, no finalzinho, compreendessem qual será o seu fim. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que esperar no Senhor é confiar na sua provisão. Coisa difícil, porque nós vivemos num tempo de ansiedade. Isso é promovido nas redes sociais. Quem já curtiu alguma vez qualquer coisa de time, do seu time de futebol, sabe disso. Momentos antes do jogo está lá: se você está ansioso para começar o jogo, curta. Aí o cara fica lá: ai meu Deus, vai começar o jogo. Falta meia hora, falta 25 minutos, falta 10 minutos. É criado um ambiente de ansiedade. Nós vivemos nessa época, nós não gostamos de esperar. E aí o Salmo 27, versículos de 11 a 14, a Bíblia diz o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por um caminho seguro por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa palavra, queridos, é muito forte. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Citando o pastor, mais uma vez, Heber Campos, ele diz: Deus não está interessado tanto em que saibamos sua vontade, mas sim que sejamos santificados por sua vontade. Depender de Deus é esperar nele. Tome decisão, mas nunca tome uma decisão que não provenha da fé.
Eu vou tomar essa decisão, tenho 2 caminhos a seguir, para a direita ou para a esquerda, para onde eu vou? Meu Deus, me ajuda. Bom, vou buscar na palavra, quais são os princípios de sabedoria? Qual é o sentido da direção de Deus? Entram questões éticas, morais, de fé, e eu vou então tomar a minha decisão, eu vou para a esquerda nessa situação, e Deus proverá, porque a minha vida pertence ao Senhor. E aquilo que nós falamos de manhã, nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu, e nem toda porta que está fechada foi o diabo que fechou. Nós temos que tomar cuidado com isso, pedir sabedoria ao Senhor. Quando houver dúvida, não tome decisão, espera no Senhor. O Senhor confirmará, e a confirmação de Deus se dará através da paz em nossos corações. Tanta gente tomando tantas decisões e ficam inquietas. Se tomou a decisão e se é de Deus, por que tanta inquietude? Descansa no Senhor e faça o seu melhor, porque Deus está contigo. Decisões segundo a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Sabedoria de Deus, direção de Deus e princípios para vivermos na direção de Deus, no sentido correto da direção de Deus. A Bíblia então nos ensina princípios, 4 princípios hoje. Reflexão, princípio da reflexão. Segundo, bons conselhos de pessoas certas. Terceiro, suspeite de si mesmo, porque o nosso coração, diz a Bíblia, que enganoso é o coração do homem. E quarto, espera no Senhor, porque vale a pena, porque Deus cuida de nós. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a colocar a sua vida mais uma vez diante do Senhor, porque diante de tantas decisões que nós tomamos durante a vida, tantas decisões difíceis por vezes, e decisões do dia a dia, quais são os princípios que têm nos norteado? A Bíblia nos ensina princípios para a vida, e é hora de nós buscarmos ao Senhor sabedoria, Senhor, discernimento, porque nós não queremos viver como essa nação que vivia sem juízo, sem discernimento. Queremos ser sábios e queremos compreender, porque sabemos qual é o fim de todas as coisas. Meu Deus, obrigado, Pai, porque nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, e o Senhor é aquele, meu Deus, que fala aos nossos corações, e a mesma palavra proferida encontra corações diferentes, necessidades diferentes, e nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja agora falando aos corações, de forma particular, para que decisões sejam tomadas com sabedoria. E ser sábio, Pai, é buscar a direção que vem do Senhor, é buscar os princípios da Tua palavra revelada, para que nossa vida seja melhor, para que a vida das pessoas que estão perto de nós sejam melhores. Meu Deus, perdoa, Pai, tantas decisões que já tomamos, onde não consultamos o Senhor, tantas decisões que tomamos que foram contrárias ao que a Tua palavra já nos diz. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, queremos tomar decisões segundo a Tua vontade, Pai. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos desvios, e nos abençoa, abra os olhos do nosso coração, para que enxerguemos à nossa frente com o olhar da fé, mas de uma fé profunda e verdadeira, de uma fé
baseada na palavra de Deus. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, nossa cidade, abençoa este país, abençoa este mundo, Pai, porque se os teus princípios forem colocados em prática, em todas as áreas do conhecimento, Pai, teremos uma grande bênção. Por isso, Pai, nós temos aqui homens e mulheres de diversas profissões, que têm grupos sociais diferentes, e que a partir de nós e dos princípios da tua palavra que nós colocaremos em prática na vida, tantas outras pessoas serão abençoadas. Abençoa, Pai, o teu povo nesta noite, porque nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Nós vamos cantar um cântico, Leva-me Além. E nós, enquanto cantarmos este cântico, eu queria que você refletisse sobre o que o Senhor tem falado ao seu coração, sobre a palavra de Deus que foi exposta. Nós buscamos na palavra do Senhor, e é o momento de tomarmos decisões, momento de nos colocarmos diante do Senhor, de vivermos um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, de sair da superficialidade e mergulharmos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero convidar você, que se Deus falou ao seu coração, que você se coloque em pé e louve ao Senhor nesse momento, com esta canção. Louvemos ao Senhor. E derramar meu ser, é o que meu coração. Se você desejar, fique em pé e louve ao Senhor. Faça desse cântico a sua oração. Te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Compromisso com o Senhor. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Agora, erga sua voz e cante, louve ao Senhor. Leva-me, Senhor, além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Feche seus olhos. Senhor, olha para os nossos corações agora, Pai. Pessoas, meu Deus, que estão aqui hoje, que já são servos do Senhor, são pessoas piedosas,
mas que estão decidindo em nome de Jesus ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, chegar mais perto, porque perto quero estar do Senhor, ouvir, ó Deus, o sussurro da sua voz, viver baseado nos princípios da tua palavra e colhermos frutos de bênção e de vitória, Pai. Meu Deus, vai abençoando o teu povo, Senhor, em cada decisão que está sendo tomada, em cada postura de vida que está sendo assumida. Tão difícil por vezes mudar hábitos, e nós sabemos, ó Pai, que ninguém muda ninguém, mas que quando decidimos mudar, precisamos da manifestação do teu poder em nós, porque só o Senhor é capaz de mudar a nossa estrutura, mudar a nossa história, mudar a nossa vida. E a tua palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus vive numa novidade de vida, Pai. Algo novo é o que nós queremos viver. Enquanto a igreja está com os seus olhos fechados ainda em oração, eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e que gostaria de viver a vida tomando decisões baseadas na vontade de Deus, viver os princípios de Deus para a sua vida e ter uma vida de fé, vida feliz. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar pela sua vida. Há alguém, mesmo se você já estiver em pé, Deus abençoe, pode abaixar a sua vida. Há mais alguém? Eu não sei se há mais alguém hoje. Se você já entregou a sua vida a Jesus, amém, glória a Deus. Mas se você ainda não fez isso, e fala, pastor, mas por que isso? A Bíblia diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei, mas aquele que me reconhecer, eu o reconhecerei. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão onde você está, aqui embaixo, na galeria. Deus abençoe nesse momento. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor mais uma vez com esta canção. Louve ao Senhor nesse momento. Eu quero pedir à senhora que levantou a sua mão, que possa vir aqui, nós queremos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Pode vir junto. Pode vir junto. Adoração e derramar meu ser. É o que teu coração deseja toda manhã. Te imaginar é inspirar. Diga isso para te dizer. Compromisso com o Senhor. Estamos, ó Deus. Maravilhoso, Pai. Por isso, ó Deus, leva-nos além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez neste dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos coloquem em pé e cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: Deus te abençoe. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe. Amém. O povo de Deus diz